André Luiz até cita o caso de uma moça que estava prestes a passar por uma situação grave e encontrou-se com uma entidade no plano espiritual, uma avó, que a alertou sobre o que ela teria que passar no sentido de manter-se em estado de alerta. Esteja em estado de alerta porque tem uma situação aí. Efetivamente, eventualmente, este fenômeno pode se dar. Mas quando ele se dá em relação ao futuro, na maioria das vezes ele vem de uma forma cifrada, vem como um código. Num contexto de psicoterapia ou de psicodinâmica, a interpretação do sonho leva em consideração um monte de coisas. Por exemplo, você sonhou com cobra? Como é que era essa cobra? Ela estava viva, ela estava morta? Você estava onde? Tinha alguém com você? Era de dia ou era de noite? Porque o simbolismo não é a cobra em si. Sonhar com isso é igual a isso, sonhar com isso é igual àquilo, como se houvesse uma tabela. Absolutamente, é muito difícil fazer a interpretação do sonho do outro. Um psicoterapeuta bem alinhado, ele ajuda o sonhador a fazer a interpretação do seu próprio sonho. Porque só quem sonha é que sabe do seu sonho. Alguém pode ajudar a mediar essa interpretação. Mas essa de se encontrar no livro, o resultado para cada sonho do seu significado, muitas vezes é mais uma jogada comercial. Então tem da sabedoria popular também, muita gente que diz, olha, sonhar com queda de dente, alguma coisa relacionada a dente, é morte de algum próximo. As pessoas juram que isso é real, eu não conheço. Agora sei que esses encontros espirituais podem ser extremamente sinalizadores, importantes, para que as pessoas tenham uma espécie de guiança na sua existência. Scott Falater, engenheiro e pastor mórmon, esfaqueou sua esposa, Yarmila, 44 vezes com uma faca de caça e depois afogou-a na piscina da família. Seu vizinho viu o afogamento. Assim, nunca houve dúvida sobre a autoria do crime. Entretanto, Scott continua afirmando que ele devia estar dormindo, porque ele jamais teria matado sua esposa intencionalmente, pois ela sempre fora sua paixão desde os tempos de escola. O advogado de defesa de Falater, Michael Kimmerer, explicou o crime assim. Scott estava sentado à mesa, ele tinha trabalhado o dia todo no motor da piscina. Ele, sua mulher Yarmila e seus filhos se reuniram para jantar e conversaram sobre seus planos futuros de se aposentarem e se mudarem para a Espanha. Ele estava exausto e disse que ia direto para a cama. Yarmila disse, você precisa terminar de consertar o motor da piscina ou ela vai ficar toda verde. Termino no sábado. Ele disse que faria isso no outro dia. Ela ficou embaixo vendo TV. Entre 10 e 11 horas da noite, Falater, que tinha um longo histórico de sonambulismo, levantou da cama, vestiu sua roupa de trabalho por cima do pijama e saiu andando pela casa. Ele voltou para o motor da piscina para terminar o que tinha começado quando estava acordado. Yarmila ainda estava vendo TV quando ouviu um barulho lá fora. Ela saiu, procurou e provavelmente viu Scott, que estava tendo um ataque de sonambulismo naquele momento. E tinha uma faca na mão tentando retirar o filtro da piscina. E meu palpite é que ela se aproximou por trás dele, tocou nele, o agarrou e disse, Scott, o que está fazendo? E isso imediatamente provocou o que podemos descrever como o ataque de ira que acontece com sonâmbulos. E ele começou a esfaqueá-la. Não! 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 Tanto a defesa quanto a acusação concordaram que ele esfaqueou Yarmila 44 vezes e depois a afogou na piscina. Mas Juan Martinez, promotor do caso, acredita que aquele tenha sido um crime premeditado e que Scott Falater estava tão acordado quanto sua esposa. Scott Falater tomou uma decisão, fez uma escolha consciente e matou sua esposa. Ele a traiu até o ponto mais escuro da casa e, quando ela chegou lá, ele a atacou e esfaqueou 44 vezes.
Depois de tirar as roupas ensanguentadas e escondê-las em um recipiente plástico no porta-malas do carro, ele subiu e se lavou. E desceu novamente. Percebeu que ela ainda estava viva e arrastou-a até a piscina. Na piscina, ele segurou a cabeça dela dentro da água, até que ela morresse. Sei o que aconteceu lá. Ele a matou e foi premeditado. A tese da promotoria se tornou infinitamente mais forte com o depoimento da testemunha ocular do afogamento, o vizinho Greg Coons. Seu relato sobre o terrível afogamento foi muito convincente. De fato, em entrevistas depois do julgamento, muitos jurados disseram que foi o afogamento e não os ferimentos à faca que os deixou mais desconfiados. Portanto, os espíritos nos influenciam muito, muito mais do que a gente supõe, e seria muito interessante, muito produtivo que cada um se visse como um espírito 24 horas por dia, não se esquecesse de que é um espírito, para poder aproveitar um pouco mais as interações positivas e colocar limite naquelas que eventualmente queiram atrapalhar a nossa vida. Agora, na maioria das vezes, aquilo que a gente sonha é uma fantasia ou é uma perturbação espiritual. A gente se desconecta do corpo, vem um espírito gracejador, zombeteiro, atormentador e diz que o barco vai virar, que o avião vai cair. E o fato não se dá. E a gente deixa de viajar, deixa o filho de viajar e cria todo um movimento de tormenta em função de sonhos que a gente acha que são premonitórios e, na verdade, são sonhos perturbatórios. Mas à luz da psicanálise, o sonho é uma linguagem profundamente respeitável e à luz do espiritismo também. E o que dizer dos pesadelos? Eles são apenas fruto da nossa imaginação ou podem sinalizar traumas, sejam da vida atual ou até mesmo de vidas passadas? Os pesadelos, às vezes, podem ser ocorrências em que espíritos mal intencionados, espíritos malévolos, estejam perseguindo a pessoa, o espírito que está em desdobramento. E este espírito obsessor, ele vai induzir a criatura a mal-estar, a pensamentos negativos, a sentir também medo. Muitas coisas, muitas reações podem acontecer devido à influência de um espírito obsessor. Uma pessoa que tenha pesadelo hoje pode ser decorrente de alguma experiência traumática, uma perda, uma coisa que ela não soube elaborar. Elaborar é resolver internamente. Então, quando ela vai dormir, aquelas imagens desconexas vão aparecer na mente dela em forma de pesadelo. Um outro caso é uma pessoa que fez alguma coisa muito grave numa vida passada, que gerou um tormento nela, e hoje aquilo pode reverberar na mente dela através de pesadelo. E nessas horas reencontramos, se estivermos focados na vida passada, reencontramos amigos e não tão amigos de vidas passadas. Mas é preciso ter muita cautela com essas lembranças, com essas visualizações. Elas são úteis. Que estado de alma estão nos trazendo? Só de preocupação, de angústia, isso não é bom. Então precisamos analisar bem o que vemos em sonho, se é verdadeiro ou não. E lembrando que se mergulharmos em vidas passadas, nós também fomos lesados. Em geral formamos grupos e nos lesamos, nos ferimos, mas não nos largamos porque nos amamos, o amor-ódio. Até que vamos crescendo e formamos harmonia, grupos harmônicos. Mas podemos ter lembranças de vida passada, podemos ter reencontros de indivíduos que conhecemos no passado.
O primeiro ataque, propriamente dito, pode ter sido característico de sonambulismo, mas o segundo ataque não se encaixa naquilo que conhecemos sobre o sonambulismo. Eu sempre soube que o problema seria explicar o que aconteceu depois das facadas. E por isso ele foi condenado. O próprio Falater depôs dizendo que não se lembrava dos eventos acontecidos naquela noite. Ele não se lembrava de nada até um policial invadir sua sala de estar e jogá-lo no chão. Pouco antes das 2 da manhã, Falater foi levado à delegacia de polícia e interrogado. O que provocou isso tudo? Você planejou isso? Com certeza você acha que fui eu. Eu não sei por que você acha isso. Bem, porque seu vizinho viu quando você fez aquilo, por isso. Nossa. Eu sinto muito, não me lembro de ter feito nada disso. Amo meus filhos. O que deu errado? O quê? O que deu errado? Nada, eu lamento. Nada deu errado? Eu amo minha esposa. Amo meus filhos. O depoimento em vídeo de Scott Falater na polícia indica que ele estava mentindo. Quando a polícia lhe diz que a esposa dele está morta e ele é o assassino, ele reage recostando na cadeira e dizendo calmamente: como eu posso ter feito isso? Vocês andavam brigando por algum motivo, Scott? O advogado de defesa discorda totalmente. Acho que seu depoimento em vídeo demonstra alguém que tinha passado por um período de sonambulismo, pois é possível perceber que ele não se lembra de nada. E ele ficou chocado e aterrorizado quando descobriu que tinha matado a esposa. Pelo que o vizinho disse, você a esfaqueou, depois arrastou até a piscina e segurou a cabeça dela dentro da água da piscina. Ele viu tudo o que você fez. Ele a esfaqueou principalmente na parte superior do corpo, ao redor do pescoço. A promotoria teve de provar sem deixar dúvidas que Falater tinha planejado e executado o crime. Ele não pôs a roupa na lata do lixo, mas dentro de uma caixa de plástico escondida no porta-malas do carro. Martínez enfatizou até os mínimos detalhes, tentando despertar suspeita nas mentes dos jurados. O fato de ele trocar de roupa após o ataque é mais um indício de que ele não estava tendo um ataque de sonambulismo. Se ele não sabia que suas roupas estavam manchadas ou sujas de sangue, por que ele as trocou? Por que ele não voltou a dormir do jeito que estava? A prova parecia contundente. O fato dele ter subido e percebido que estava ferido e que precisava fazer um curativo. Eu não sei quantas pessoas já tentaram colocar um curativo no escuro, mas essa é uma tarefa difícil, até para aqueles que não são sonâmbulos. Esse caso, eu acredito que tenha sido um crime que ele quis cometer, quis matar a esposa dele, mas às vezes a gente tem a tendência de querer ver só pelo lado negativo as coisas, né? Pode ser que ele tenha sido possuído por um espírito inimigo da esposa dele, de vidas passadas, a quem ela prejudicou no passado. Esse espírito se aproveitou da situação e tomou o corpo dele para matá-la, para se vingar. Deus permite para que a gente venha sentir em nós o mal que a gente fez no outro, que a gente fez o outro sentir, né? Agora, isso não exime ele de culpa. Ele pode também, no passado, no livro de Brian Weiss, uma paciente disse a ele sobre hipnose que teve 82 vidas. Então a gente pode ter cometido muitos erros que ficaram guardados lá atrás, em vidas longínquas. Então ele pode também ter cometido algum crime em vidas passadas e ninguém ter descoberto, ele não ter pago esse crime. E aí nessa vida, mesmo não sendo consciente, ele não tendo matado a esposa dele conscientemente, ele fica preso, pagando aquele crime do passado, aquele assassinato que ninguém descobriu, que muitas vezes é difícil de descobrir. Então, gente, o Espiritismo é uma religião maravilhosa, porque ele traz muito mais informação do que somente a Bíblia, que as outras religiões só têm a Bíblia, né?
Mas vocês lembram de Ben Obondo, que arrancou os eletrodos colados firmemente, e Ken Parks, que feriu gravemente as mãos enquanto atacava os sogros? Eles não têm noção de dor, não têm noção de que precisam limpar seu ferimento e não têm noção de que precisam fazer um curativo. Além do mais, os sonâmbulos não formam lembranças durante o curso de um episódio. Assim, o fato de Falanter ter voltado até o corpo ao lado da piscina trouxe problemas sérios para sua defesa. Se ele teve a amnésia que afirma ter, então como ele sabia que havia um corpo? E como ele sabia onde o corpo estava e conseguiu retornar até ele?